Bom, vamos começar a mixar então. Então, qual que é a ideia aqui? Primeira coisa, a gente vai criar um loop para a gente poder trabalhar. A gente vai trabalhar primeiro em alguma parte da música que todo mundo esteja tocando de preferência. Então, a gente vai pegar um trecho aqui qualquer. Pode ser esse aqui, ó. Esse que tem voz, tem backing vocal, tem um monte de gente aqui. Desculpe. Então, a gente vai fazer um loop aqui, né? A gente vai ficar tocando esse trecho aqui, né? Tem virada, tem um monte de gente. Nossa primeira consideração, antes de qualquer coisa, a gente vai vir aqui no Master Channel, que está aqui, ó, que no caso é o Mix Bus, e a gente vai adicionar um compressor. Eu vou adicionar um compressor que eu gosto, ele traz um timbre, ele traz uma coisa massa. E nesse caso não tem problema, porque ele funciona diferente, que é esse aqui, ó. Bus Compressor. Esse aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o threshold aqui, ó, em 0. Menos um 0. Ataque 10. Release alto. Ratio 2. Ou seja, é uma compressão muito suave que vai acontecer aqui. O que esse plugin está fazendo aqui? Vai ser o único modelo analógico, inspirado em modelo analógico que a gente vai usar por enquanto. O que você está fazendo? Esse compressor, ele está, entre aspas, colando toda a banda. Como ele faz isso? Tem bumbo e caixa, enfim, aí um monte de instrumentos aqui. Quando o bumbo tocar, é provável que o bumbo e a caixa eles consigam chegar aqui no 0 dB aqui e passar. Então eles vão ligar o compressor. Vão ativar o compressor na compressão. E no que ativar a compressão, ele vai comprimir todo mundo. Então, é assim que esses compressores de múltiplos canais, eles funcionam, né? Que quando você manda muitos canais para um compressor, ele é ativado por um e no que ele é ativado por um, ele afeta os outros. Isso cria uma sensação de que está todo mundo junto. Isso é massa. Ah, mas poderia usar o compressor nativo do Studio One? Poderia. Poderia, sem problema nenhum. Opa. Poderia usar esse aqui, que é o simplesinho do Studio One? Posso. Nenhum problema. Só que esse daqui tem uma coisa que eu gosto nele, assim, é uma coisa pessoal, assim, que eu gosto dele, que ele faz essa soma de uma forma muito própria. Então ele traz uma certa musicalidade que é legal. E nesse caso, eu não estou usando esse compressor para fazer uma grande compressão, eu estou querendo mais o efeito de passar o sinal por ele, dar uma amaciada que eu gosto, acho legal, uma coisa pessoal. Então, eu vou deixar esse modelo aqui, tá? Nesse momento, a gente não vai fazer isso para os outros canais. Aqui no Master Channel pode colocar porque ainda assim é discreto, não é uma coisa ostensiva. Nos outros canais a gente vai usar o equalizador nativo do Studio One porque a gente vai fazer realmente uma equalização, a gente quer cortar frequências em algum ponto. Esse é o lance. Então, primeira coisa, a gente vai ver se esse compressor está recebendo sinal. Se o sinal estiver comprimindo aqui até 2 dB aqui, tá tudo certo. Vamos ver como é que tá. Tá comprimindo muito pro que eu tô querendo. Tá comprimindo aqui até 4. Significa que esse threshold tá muito baixo. Vamos colocar ele em 10 aqui. Vamos ver o que acontece. Não, agora não tá nem chegando em 2. Então, enquanto vai tocando, eu vou mexendo aqui no threshold. E você observa essa agulha aqui, ó. Quando essa agulha estiver aqui no meio, mais ou menos aqui no meio, ela ficar o tempo inteiro aqui no meio, a gente vai parar e vai ligar e desligar esse compressor para você ouvir o efeito. Que eu tô querendo 2 dB de compressão, só isso, pouquinho compressão. Vamos lá. Look at all the lonely people. Legal, então ele tá mais ou menos correndo aqui em 2 dB de compressão. O que isso quer dizer? Lembra quando esse sinal estava aqui, ó, lá no início estava assim? Ops, deixa eu pegar aqui. Mostrar o que esse compressor faz.
Lembra que a gente estava editando os arquivos, eles estavam todos soando, a gente estava observando o nível de sinal aqui e tinha um nível médio, um nível de pico? Então, o que o compressor faz é diminuir essa distância entre o nível médio e o nível de pico. Então a gente vai ligar e desligar o compressor aqui, ó. Quando tá in, tá aceso e tá a agulhinha mexendo aqui, tá ligado, out, tá desligado. Aí a gente vai observar aqui. Primeiro eu vou fazer isso sem o, o visual, quero que você escute. E uma coisa importante, o que a gente sente quando a gente está mixando é muito, muito importante. Gente, isso é muito importante. Então, pode ser que você não escute a diferença, mas você talvez sinta a diferença quando liga o compressor e quando desliga. É uma sensação muito particular. Cada pessoa vai ter uma, mas é importante que você consiga identificar em você o que você sente quando está comprimido e quando não está comprimido, quando estiver desligado, tá bom? É importante que você tenha essa sensação. Vamos lá, vamos começar com ele ligado, eu vou desligar. Vamos lá. É bem sutil, tá? Escuta com muita atenção, é muito sutil. Vamos lá. Bem legal, né? Para mim, quando ativo o compressor, quando ele está ativo, fica mais empolgante, fica mais vibrante, fica mais presente, fica uma coisa mais emocionante. Quando ele está inativo, fica mais na boa, fica uma coisa mais solta, as coisas ficam, a guitarra fica um pouco aguda demais. Para mim, ela fica meio sem controle. E quando liga, ele fica mais controlado, mas fica mais vívido. E agora a gente vai ver aqui no gráfico o que acontece. Vai ver que nesse ponto aqui, ó, é aqui que está aplicado o compressor, né? Só que ele pré-fader, vamos tirar esse pré-fader aqui, agora é pós-fader. Aí aqui que a gente vai ver? A gente vai observar quando ativar e quando inativar, o que muda aqui, nesse fader aqui. Nos outros aqui não deve mudar nada. Aqui, nesse canal aqui, ó, a gente vai observar aquela linha branca e o pico, e a diferença, a distância entre o pico e a linha branca, e quando ele está apagado aqui, se essa distância aumenta ou diminui. Vamos lá, vamos ver. Vamos começar com ele ligado. Repara que quando ele está desligado, o pico vai mais alto e essa linha RMS, essa linha branca, ela cai um pouquinho de nada. Quando ele está ligado, o pico não vai tão alto e esse RMS sobe um pouquinho. Repara bem, nesse canal aqui, ó, nessa última barrinha aqui, ó. Né? Esse é o efeito da compressão. E você vê pela diferença no gráfico, que é um efeito muito pequeno para a gente realmente ouvir. Você tem que ter uma audição extremamente treinada para você ouvir o efeito, mas para você sentir o efeito é mais fácil. Então, legal, a gente já começou aqui, já colocou o nosso compressor onde a gente quer. Então, agora, antes de qualquer coisa, a gente vai ouvir se tem alguma coisa, alguma frequência, alguma coisa estranha nesses instrumentos aqui. A gente vai passar um por um solo, vai ouvir um por um, vai colocar em solo, depois passa para o outro, depois passa para o outro. E a gente vai tentar identificar se tem alguma coisa esquisita, algum som estranho, tá? Para a gente fazer uma correção. Então vamos lá, vamos começar com o bumbo aqui.
keep on. Beleza, não tem nada estranho aqui. Não houve nada que eu achasse, poxa, isso tem tá esquisito. Ou seja, o baixo tá com som de baixo, a guitarra tá com som de guitarra, o bumbo tá com som de bumbo, tá tudo legal. Então, eu não preciso me preocupar com nada muito escabroso aqui. Próximo passo. A gente vai trazer um pouco de clareza para essas coisas que a gente está ouvindo aqui. A gente sabe que alguns instrumentos podem estar mascarando outros, algumas frequências podem estar se sobrepondo a outras, isso trazendo menos clareza do que a gente gostaria. Primeiro candidato para a gente analisar é essa caixa aqui, ó, que a gente sabe por experiência que caixa de bateria, quando você grava com dois microfones, um na pele de batedeira e outro na resposta, ela tem uma tendência a um desses canais ficar invertido. A gente pode investigar isso visualmente, mas eu quero que a gente ouça para entender isso de uma forma auditiva. Eu quero que você ouça. Então, os dois canais da caixa estão em solo aqui, né? Tá solo os dois. E eu vou inverter um deles. Quando eu clico aqui e fica verde, está invertido. Então, eu vou inverter um canal da caixa e quero que você escute tente perceber se há alguma diferença de som, alguma coisa desses instrumentos da caixa quando eu faço essa inversão, tá? Vamos lá. Quer dizer, o sinal da caixa estava de fato invertido. Quando a gente inverte esse sinal, o som da caixa fica muito mais presente, fica muito mais firme, fica muito mais no centro, né? Então a caixa estava invertida mesmo. Vamos ver alguns outros candidatos a sinal invertido? Um deles é esse aqui, ó. É um microfone de ambiência também. Pode ser que ele esteja aí numa situação desfavorável em relação à caixa. Vamos ouvir como é que ele soa com a caixa? Vamos lá. A princípio não, a princípio parece ok. Vamos ver se os dois microfones que estão de ambiência, estão overhead em cima da caixa, da bateria, se eles também, algum deles por acaso está invertido. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir primeiro os dois em solo e depois em relação à caixa, tá? Não, você repara que eu ativo a fase aqui, a chavinha de fase, e o som não muda drasticamente. Na caixa mudou muito o som quando eu ativei essa fase. Então ele estava realmente defasado. Vamos ver se algum deles está defasado em relação à caixa. Vamos lá. Não, quando inverte um desses canais de over, a caixa, a bateria perde peso. Quando eu desativo e deixo sem inverter o over, a caixa fica forte, então não está invertido não. Vamos ouvir o bumbo, ver se os dois canais de bumbo, se a gente precisa inverter algum deles. Às vezes precisa, às vezes não. Vamos ouvir. Definitivamente não. Quando inverte, o som do bumbo fica fraco. Então, esse é o sinal correto. Então, quer dizer que só a caixa que está realmente invertida. Vamos ver se a caixa e o bumbo tem alguma inversão necessária de fase. Vamos ver. Não, tá tudo certo. O único canal que realmente precisa ser invertido, a polaridade é o da resposta da caixa. É só isso. Os outros estão soando super bem. Repara quando eu vou colocar solo aqui. Repara quando eu inverter só o sinal da esteira da caixa, como é que o som da bateria muda por causa dessa simples ajuste aqui. Repara. Bem legal, né?
Então vamos lá, vamos prosseguir, vamos seguir viagem aqui. Bom, legal. Então se a gente já resolveu isso aqui, agora a gente pode passar para o próximo passo. E o próximo passo é investigar se tem alguma frequência que a gente já pode eliminar para a gente ter uma referência mais clara dos instrumentos, para a gente conseguir ouvir os instrumentos com maior clareza. E você vê que a gente nem mexeu em fader ainda, porque se a gente começar a mexer em fader, a gente pode se enganar. Por enquanto, a gente quer simplesmente saber o que a gente pode fazer. Olha só, o que pode acontecer? A gente tem dois canais para o bumbo, né? O bumbo está em dois canais. E um desses canais, que é o microfone que está na pele de resposta do bumbo, está ali fora do bumbo, a função desse microfone é simplesmente grave, é simplesmente entregar um som muito grave, a gente não quer ataque. O microfone do bumbo, que fica no furo da pele do bumbo, está entregando o ataque do bumbo. A gente vai destacar esse ataque e o peso. O outro é só para dar corpo. Então, de uma vez, a gente já pode trazer um equalizador aqui e fazer isso aqui, ó. Vai usar um filtro. A gente vai cortar acima aí de 2.700, 3.000 Hz. Vai cortar mesmo, não precisa. A gente não precisa dessa informação. O que a gente precisa é do som grave, que está aqui, ó. O agudo a gente não vai precisar nesse canal. Então já pode aplicar. Eu vou fazer um antes e depois aqui. E o que acontece? À medida em que eu for aplicando esse filtro, que eu trouxer ele mais aqui para o grave, o som do boom desse microfone vai ficando mais esquisito, mas ao mesmo tempo vai eliminando a ambiência que ele está captando. Caixa, pratos, tons. Repara só. Bem legal, né? Eu vou fazer um antes e depois aqui, ó. Quando ele estiver apagado é que ele está desativado, esse equalizador. Quando estiver aceso é que ele está funcionando. Repara só. Bem legal, né? Para a gente completar isso aqui e tirar um pouquinho mais dessa caixa, a gente vai usar um expander. O expander funciona semelhante a um gate e a função dele é de fazer uma separação maior do sinal mais alto para o mais baixo. Ou seja, quando tocar essa caixa que ainda está sobrando no bumbo, no microfone da pele de resposta do bumbo, ela vai soar mais baixo ainda do que ela tá e o bumbo vai soar mais alto. Vamos lá, vamos configurar esse expander aí. Legal, o expander me permite trazer um pouco mais desse equalizador aqui, ó, não cortar tão severamente. Vamos tentar usar esse expander antes do equalizador. Vamos ver sem o expander. Né, realmente o expander pode estar complicando a nossa vida aqui. Melhor deixar ele desativado, vamos ver. Ou seja, a gente vai mudar a curva aqui de equalização para a gente fazer um corte mais severo, mas que preserve um pouco esse médio grave que está perdendo aqui. Vamos lá. Melhor assim. Então a gente pode tirar esse expander da jogada aqui. A gente só com o equalizador realmente conseguiu fazer esse ajuste. Então esse canal já está ajustado. Vamos ver com o outro canal do bumbo como é que ele soa?
Pode tirar um pouquinho desses pratos aqui ainda. Massa. Funcionou. Então já tem o bumbo, já chegou. Vamos ver essa caixa aqui. Vamos ver como é que ela tá soando. Muito legal. Vamos ver essa ambiência aqui. Repara que tem um grave nessa ambiência. Eu vou filtrar um pouquinho desse grave aí. Então eu vou tirar um pouquinho desses graves aqui abaixo de 70 Hz, 80 Hz. Por quê? Isso aqui vai acabar complicando o meio de campo aqui do bumbo e à medida em que eu for usar um efeito, alguma coisa, pode me complicar. Então, a gente sempre testa porque em teoria é uma coisa e na prática é outra. Vamos ver se esse equalizador está ajudando a definir o bumbo ou não. Vamos lá. Pode abaixar mais aqui. Legal, funcionou. Deu certo. Essa bateria, por experiência, como eu tenho muita experiência em gravar essa bateria aqui, eu sei que ela tem um lance nessa sala aqui do estúdio que ele acaba criando uma estacionária mais ou menos 127 Hz, mais ou menos 130 Hz, algo assim, né? Então eu vou cortar essa frequência aqui, ó, nesse canal, no canal de soma da bateria. Vou trazer para cá, vou deixar preparado aqui, né? E eu já vou cortar esse negócio aqui, ó. Vou colocar aqui 127 Hz. Eu sei por experiência que é esse número aí, 128, 130 por aí. E eu vou colocar em solo para você entender como é que isso soa. Ops, é esse aqui, ó. Ó. Viu que tem um negócio e esse é a estacionária. Aqui em 127 Hz, não era para ter esse era para ser mais grave. Mas ele, o que acontece? Essa onda estacionária ela vai criando vamos dizer assim, vai criando raiz, vai criando, vai gerando harmônicos superiores aí e acaba que a gente ouve ela ao longo de todo o espectro, né? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui e corta essa onda aqui. Desse jeito aqui, a gente vai usar um equalizador que tem um corte bem preciso, a gente vai fazer um corte bem profundo na frequência da estacionária. Aí ela vai cortar 127, ela vai cortar tipo 9 dB, em 250 e poucos ela vai cortar 4,5, em 500 ela vai cortar 2 e assim por diante. Ela vai cortando de pouco em pouco e isso traz uma clareza grande. Essa presença dessa estacionária deixa o som dessa sala um pouco complicado de se entender. Mas à medida que você corta isso, você faz esse movimento aqui, simplesmente corta essa estacionária, cara, o som aparece, ele fica muito mais definido. Eu vou fazer um antes e depois aqui, você vai entender. Vamos lá. Bem legal, ficou muito mais definido, né? Então, ótimo. Um outro ajuste que a gente já vai fazer aqui nesses canais é o seguinte: a gente vai usar o equalizador mesmo.
E a gente vai inserir esse equalizador e ele vai ter uma finalidade um pouco diferente. Eu vou colocar aqui 70, que ele vai ser usado como um filtro para cortar frequências abaixo de 70 Hz. Por que que eu faço isso? Porque essas frequências abaixo de 70 Hz, elas não são importantes para instrumentos que não seja contrabaixo, bumbo, surdo, um surdo grande, ou algum instrumento muito grave, tipo sax barítono, trombone, esse tipo de instrumento, nem trombone, sax barítono com certeza. Esses instrumentos precisam desses 70 Hz, porque o baixo é muito grave, o bumbo é muito grave, mas uma guitarra não precisa de 70 Hz. Se você cortar os 70 Hz da guitarra, abaixo de 70 Hz, não vai alterar o timbre da guitarra, ela não muda, por mais grave que a guitarra pareça. Mas a gente vai somando um pouquinho de 70 Hz do bumbo, com um pouquinho de 70 da caixa, com um pouquinho de 70 da voz, com um pouquinho de todo mundo, e no final isso vira uma coisa que causa uma certa, como eu posso dizer, uma certa, um certo, fica em definição, uma certa indefinição nos instrumentos. Então eu vou vir e vou adicionar esse equalizador que está cortando 70 Hz praticamente em todo mundo, exceto no surdo, porque o surdo ele é super grave, então ele vai precisar dessa frequência, o baixo vai precisar, os outros não. Então eu vou vir aqui, eu já vou adicionar de uma vez. Já está cortando abaixo de 70 Hz todo mundo aí. Então toda a banda já está abaixo de 70 Hz, exceto o baixo, o bumbo e o surdo. Todo mundo foi cortado aí abaixo de 70 Hz, ó, tá esse corte aí, tá? E isso traz uma clareza muito grande para as coisas. Quer ver? Eu vou fazer esse teste aqui com vocês. Vou fazer assim, ó. Pegar todo mundo aqui, né? Menos, deixa eu ver, esse aqui, não, todo mundo aqui tá passando pelo mesmo processo, né? Exceto esse microfone do bumbo aqui. E aí, olha que legal, quando eu desabilitar, eu vou deixar na tela algum só pra gente ter uma referência, tá? Pode ser da guitarra. Quando tiver ativo, tá todo mundo passando, tiver inativo, né, tiver assim apagado, quer dizer que eu não estou cortando 70 Hz em ninguém. Quando eu acionar, quer dizer que eu estou cortando abaixo de 70 Hz em praticamente todo mundo, exceto bumbo, surdo e baixo. Vamos lá, vamos ver a diferença disso. Vê, quando aciona esse filtro, fica mais firme, a banda fica mais firme, fica mais claro, fica mais nítido. Esse é o efeito justamente desse filtro aí. Vamos lá, vamos ver o que mais a gente precisa fazer aqui para a gente começar a nossa mix, começar a fazer nossa diversão aqui. A gente vai criar um canal para o baixo, vou colocar FX, que vai ser um fuzz, baixo, que a gente falou que a gente prometeu, né, um pro outro que ia fazer. Vou colocar aqui o fuzz, colocar a cor respectiva, né? Para fazer esse efeito fuzz, eu vou usar um plugin que vai fazer esse efeito para mim. Não, esse aqui vai mudar o ganho demais, não quero esse não, vou colocar um outro. Vou usar esse aqui, ó. Funciona bem. Fat Shred. Vai pro grave aqui. Vou colocar 50% e aqui 100%. Então esse aqui é um canal para o baixo adicional. Eu vou deixar esse canal do lado do baixo aqui. Por enquanto, pegar aqui e colocar aqui do lado do baixo, que é o fuzz, que a gente falou que ia fazer. A gente vai criar um reverb para bateria, né, que a gente já tinha prometido pra gente que a gente ia criar um reverb para bateria. Tá?
A gente vai criar um reverb para a voz. A gente vai criar um reverb para o backing vocal. Talvez a gente use um delay para a voz, mas por enquanto não. Por enquanto a gente vai deixar por isso mesmo. E a gente vai criar um canal de distorção para guitarra. A gente vai fazer uma saturação do som dessa guitarra aí. Tá, é isso. Vou pegar aqui. Legal, então olha só, o que a gente tem aqui, ó. Eu vou endereçar essa guitarra para esse canal de distorção. Beleza. O baixo vai vir uma cópia do sinal do baixo para o canal de distorção do baixo, fuzz. E do grupo da bateria, vou pegar aqui que ficou meio... Vou pegar aqui, ó. Deixar os reverbs todos juntos aqui. Do grupo da bateria, eu vou mandar para o reverb da bateria. Tá? E eu vou deixar uma opção de mandar do reverb da sala aqui mono para o reverb da bateria também. Vou deixar isso aqui como uma segunda opção. O backing vocal eu vou enviar para o reverb do backing vocal. Legal. E a voz eu vou mandar para o reverb da voz. É isso. Vamos colocar os plugins respectivos aqui. Nesses reverbs aqui eu vou usar o Open Air. Vai funcionar super bem. Gosto muito dele. Para a distorção da guitarra eu vou usar o Red Light mesmo. Ou melhor, vou usar o Character também, que o Character muito bom. Pode ser. E para o baixo a gente vai usar o fuzz aqui, o Character também, tá? Então olha só, o que a gente tem aqui? Nos canais que foram gravados de áudio, a gente não tem nenhum... O processamento que tem nenhum é exagero. A gente tem um pouco de equalização, mas é uma equalização desse tipo aqui, ó. É um filtro, a gente só tem filtros aqui. E a gente está usando esses plugins para criar elementos que estão fazendo falta nessa gravação. Se fosse gravado um canal de baixo distorcido, seria ótimo. Como não gravou, eu estou acrescentando aqui. Se tivesse um canal de guitarra distorcido, seria ótimo, mas não veio, eu estou criando aqui. E a mesma coisa para os reverbs. Então eu vou configurar aqui esses presets rapidinho. Esse já está configurado. O da guitarra é um pouquinho diferente, uso os dois, vem para cá e vem aqui, fazer desse jeito aqui. Essa é a configuração legal para guitarra. E o reverb a gente vai escolher um por um. Vai começar com chamber. Tem um chamber aqui que é um 90, que é bem legal. É bem legal esse aqui, bem coisa de Nossa Senhora. Para voz, a gente vai usar um reverb muito legal para voz que está aqui. Vintage Plate Vocal Reverb, muito bom. Bem legal isso aqui, bem massa. Mais Early Reflections. E na bateria nós vamos usar um reverb para bateria também, que bem legal. Que tá aqui, ó. Esse que costuma ser legal, vou testar. A gente tem que testar, se não der certo esse tempo aqui de reverberação, já vi que não vai dar certo. Tentar um outro reverb aqui. Deixa eu ver. Muito longo. Vamos ver se a gente acha um reverb massa para essa bateria aqui. Vamos ver. Costuma dar certo. Vamos lá, vamos configurar tudo aqui. Então, esse vai para o Mixbus. Estamos conversados. Ótimo. Eu vou assumir com essas 4 tracks aqui que a gente não vai precisar delas por enquanto, não.
Pronto. Mais fácil de visualizar as coisas assim, né? Muito bem. Vamos começar então a criar esses efeitos, já que os efeitos não vieram na gravação. Então a gente vai colocar em solo o efeito e ouvir. Vamos começar com o baixo, criar um efeito de fuzz para esse baixo aí. Beleza, criamos um efeito fuzz. Vamos criar um para guitarra? Como é que tá soando essa guitarra, hein? Vamos ver a distorção dela. Legal. Vamos ouvir o reverb da bateria. Vamos ver como é que tá soando esse reverb dessa bateria. Deixa eu endereçar uma bateria pro reverb, né? Vamos lá. Não, foi boa ideia escolher esse reverb, não. Vamos pegar um outro preset aqui, vamos ver esse aqui. Legal, tá funcionando. Vamos ouvir o reverb da voz, como é que ele tá soando. Vamos salvar essa versão aqui. Version. Vamos ouvir o reverb do backing vocal. Vamos pegar um trecho que tem backing vocal. Nossa, isso tá alto. Deixa eu diminuir esse negócio. Vou baixar um pouquinho aqui pra nós. Não, ainda não tá a sensação que eu quero. Vamos ver uma outra chamber aqui. Vamos ver como é que soa aí. Vamos escolher uma outra. Vamos ver essa aqui. Vamos ouvir essa aqui. Vamos ver se a gente tem uma outra que ainda não me convenceu. Vamos ver essa aqui. Vamos ouvir esse. Legal, soa bem. Vou colocar um pré-delay maior aqui. Legal, tá funcionando um pouco melhor. Tentar essa daqui, vamos ver o Wood Chamber, se o que acontece. Vamos tentar essa aqui mesmo, acho que esse aqui estava melhor. É sempre assim, tentativa e erro. Vamos ouvir isso aqui. Legal, mais ou menos essa sensação que a gente quer. Então agora, eu já tenho aqui os canais todos que eu preciso para mixar. Tá todo mundo no lugar. Então agora eu posso começar a mixar, tá? Eu já tenho como fazer essa mix. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abaixar esses efeitos aqui, ó. Eu vou tirar o volume desses efeitos aqui. Todos eles. E depois eu vou trazer o som desses efeitos, porque eles têm que somar com o instrumento, com o que a gente está ouvindo aí. Beleza?
Então, aí a gente tem um papo um pouco subjetivo para ter aqui, que é o seguinte, um lance para pensar aí. Existem duas abordagens de mixagem e que são as seguintes. Uma, a gente começa com os faders todos aqui embaixo, zerado, e a gente vai subindo canal por canal e ajustando o volume deles, o nível deles, na medida que a gente vai subindo os canais. Ou a gente faz no jeito que tá aqui. A gente começa com todo mundo aqui em cima e a gente vai abaixando os que estão muito altos para a gente destacar os que a gente quer. Então, os que a gente quer destacar, a gente vai manter aqui em cima e a gente vai trabalhar para baixo. A gente vai trabalhar diminuindo esse sinal. Eu vou trabalhar dessa segunda forma que eu acho um pouco mais intuitiva. A primeira forma te engana de montão, porque você traz o som do bumbo e fala, nossa, que lindo esse bumbo. Aí você traz um outro e você já vai condicionar todo mundo ao primeiro canal que você trabalhar. Então, se você traz primeiro o bumbo ou você traz primeiro a voz, você direcionou toda a sua atenção para isso. Desse outro jeito que eu estou fazendo aqui, não vai ser assim. Por quê? Eu estou partindo daqui, todo mundo tá 0 dB, tá todo mundo aqui, enfim, tá todo mundo nivelado aqui igual, não tem ninguém aqui mais alto que o outro. E eu vou manter os sons que eu preciso que fiquem mais altos, por exemplo, bumbo e caixa e voz são as coisas que eu preciso mais alta nessa mix. Por quê? Bumbo e caixa tem transientes fortes que vão ativar os compressores. A compressão. E voz, porque é o elemento mais importante. Para quem ouve, a voz é o mais importante. Então, eu vou manter bumbo e caixa e a voz no alto e vou abaixar os outros para os outros ficarem um pouquinho abaixo. Então, vai ter só um pouquinho de diferença de um para o outro, ok? Nesse caso, o bumbo são 2 canais e a caixa são 2 canais, né? E quando o bumbo tem 2 canais, a gente vai escolher um desses canais vai ser o principal e o segundo vai ser o secundário. No caso, eu vou usar o canal que está no furo do bumbo como principal e o microfone que está na pele de resposta como secundário. E eu vou usar o microfone que está na pele de batedeira da caixa como principal e o microfone que está na pele de resposta como secundário. Ok? Então vamos lá, vamos colocar em solo esse bumbo aqui para a gente conseguir dosar um com o outro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar o principal aqui em 0 dB e eu vou abaixar só o secundário. Eu vou trazendo até eu ter um resultado massa de bumbo. Nessa, eu vou às vezes usar o mute aqui para tirar, para ouvir só o canal principal e às vezes o secundário para entender o efeito que eu estou causando aqui. Então, é isso que a gente vai fazer, ok? Vamos lá. Onde foi que está tão baixo? Vamos voltar, isso aí. Legal, chegou no equilíbrio massa. Mesma ideia para a caixa. Vamos fazer a mesma coisa com a caixa. Legal, vamos ouvir bumbo e caixa. Bacana. Então agora eu já posso abrir os outros canais da bateria, exceto a sala aqui, e ouvir como é que esse kit está soando como um todo.
Eu vou pegar e deixar um loop aqui onde tem uma viradinha para eu ficar ouvindo o tom toda hora, eu poder ouvir os tons e ter uma noção de como é que eles estão soando também. Então, vamos ouvir como é que soa esse. Legal, os tons estão bacanas, estão chegando bem. Esses dois pratos, os overhead, eu acho que pode cair um pouco. Eu acho que ele tá meio. Pode ficar um pouquinho menos. Então eu vou cair um pouquinho eles, tá? Legal, vamos trazer esse microfone de sala. Da mesma forma que eu fiz em relação ao canal principal e o secundário. Agora, esses 10 canais de bateria aqui, esses 9 canais aqui são os principais e esse de ambiência da sala é o secundário. Então, a mesma coisa, eu não vou mexer em nada nesses aqui e eu vou abaixar esse microfone de ambiência aqui da sala e vou subir para chegar num resultado massa com ele. Vamos lá. Muito legal. Próximo passo, vamos separar esse estéreo aí, então. O que que a gente vai fazer? A gente vai ter uma bateria na perspectiva do baterista ou na perspectiva da audiência? Vamos colocar na perspectiva do baterista. A princípio, ou melhor, deixa eu pensar. Se bem que não, porque depois a gente tem um vídeo para sincronizar, aí eu acho que de repente a gente sincronizar com a perspectiva da audiência é mais legal. O que que é a perspectiva da audiência? Tom, tom na direita, tons mais agudos na sua direita, tons mais graves na esquerda, surdo na esquerda. E você ter chimbal na direita, prato de condução na esquerda. Essa é a ideia, tá? Apesar de que isso é só estranho, né? Vamos manter a perspectiva do baterista. Depois, se eu for fazer um vídeo disso, eu sincronizar, eu venho e troco aqui. Vamos manter na perspectiva do baterista, que é mais comum. Quer dizer, chimbal na nossa esquerda, prato de condução na direita. Então, o overhead da esquerda é o que tem o prato chimbal. Ele vai para a esquerda. Cadê você aqui? Vai para a esquerda, o overhead para a direita. Surdo, totalmente à direita. Porque ele está aqui na minha direita. O tom 2 no meio e o tom 1 vai ficar aqui na esquerda. Pronto, então agora a bateria já está no espectro. Ela está estéreo, ela não está mais mono. Vamos ouvir como é que se soa? Legal. Joia, vamos trazer o baixo aí, vamos ver como é que tá soando esse contrabaixo. E agora, o que acontece? O baixo também tem um canal principal e um canal secundário. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dosar os dois. Antes da gente trazer para mix, a gente vai colocar em solo aqui o canal do baixo e a gente vai trazer um pouquinho desse canal secundário aqui até ficar numa proporção bacana, tá? Vamos lá. Massa, vamos agrupar os dois. A gente chegou numa proporção massa. Que é Group Selected Tracks, isso aí. Acho que só Ctrl G mesmo vai funcionar. Vou colocar o grupo baixo. Beleza, os dois estão agrupados aqui. Mexeu um, mexeu o outro proporcionalmente, tá? Agora a gente consegue mixar a bateria com o baixo. Vamos acrescentar o baixo para a bateria. Vamos abrir a bateria aqui. E a gente vai acrescentar o baixo.
bem massa. Para guitarra, a mesma coisa. A gente tem 2 canais de guitarra. E nossa primeira preocupação é equilibrar um canal em relação ao outro. Isso que a gente vai fazer. E depois a gente vai fazer o estéreo. Primeiro a gente equilibra os dois em mono, para a gente ouvir um canal e o outro em mono, e depois a gente faz em estéreo, tá? Vamos lá, vamos ver essa guitarra. O que a gente vai ouvir? Se um canal tá mais alto que o outro. A gente vai olhar aqui na indicação aqui se um tá mais alto que o outro. Se eles não parecerem mais altos, a gente vai abrir o estéreo e ouvir no estéreo se um lado tá mais pesado que o outro. Vamos lá. Esse canal de solo veio um pouquinho forte, né? Vamos cair ele um pouquinho em relação aos outros. Os dois aqui estão ok. Muito legal, tá soando bem. Próximo passo, a gente vai trazer a distorção, a guitarra, né? O som distorcido da guitarra. Nós vamos trazer o canal de distorção da guitarra aqui, ó. A gente vai subir um pouquinho para comparar com o som do canal da guitarra sem a distorção. E nesse caso, a gente quer só um mínimo de distorção aqui, tá? Vamos configurar esse efeito aqui de novo, que eu acho que tem um lance que pode ficar legal aqui, ó. Legal, vamos ouvir com a guitarra. Legal, vamos agrupar esses canais aqui para eles andarem juntos.